Olá, amigos, 19 de setembro de 2013, a Voz do Brasil pela Vida. Triste dia. Ontem, o ministro Celso de Mello, decidindo a questão dos embargos infringentes no processo do Mensalão, concedeu seu voto favorável à admissão de tais embargos e, consequentemente, colocou o processo numa situação de arrastamento novamente. Todos os cálculos indicam que um ano, pelo menos, decorrerá até que tais embargos infringentes sejam julgados. E, por outro lado, conhecidos perfeitamente o perfil dos recentes ministros levados ao Supremo Tribunal Federal, podemos ter quase certeza de que, embora a absolvição das figuras apontadas por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, que tiveram 4 votos favoráveis à sua absolvição nesses embargos infringentes, não seja declarada, certamente acontecerá uma redução de pena. Isso provocará a realidade da aplicação da pena não superior a 8 anos, como é o momento, mas uma redução para um patamar inferior a 8 anos e, consequentemente, de acordo com a triste, fraquíssima lei de execução penal do país, o regime de cumprimento de tais penas será imediatamente, já a partir do princípio, o regime semiaberto. Ou seja, na prática, os facínoras do Mensalão, o Zé Dirceu, Pedro Caroço, o João Paulo Arruda, o José Genuíno e todo o bando que gravitou em torno dessas 3 figuras do poder, não colocarão verdadeiramente o seu pé na cadeia por um dia que seja. Porque todos sabemos que o regime semiaberto não passa de uma ficção jurídica no país. Teoricamente, ele levaria os réus à prisão à noite e permitiria que eles mantivessem atividades normais, sejam lá quais fossem, durante o dia. Mas a verdade é que esse regime é cumprido em estabelecimentos não penais e não significa, em absoluto, uma verdadeira reprimenda do Estado em relação a um crime cometido por essas figuras. Tudo muito triste. Agora, o que é mais interessante de verificar, por nós que defendemos a sacralidade e a inviolabilidade do direito à vida desde a fecundação, é a argumentação utilizada pelo ministro Celso de Mello e utilizada por 5 outros ministros que anteriormente tinham votado pela admissão dos embargos infringentes. O ministro Celso de Mello se apega ao quê? Se apega à letra do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que outros 5 juízes haviam dito não recepcionada pela Constituição e derrogada especificamente ou até tacitamente, melhor dizendo, tacitamente, por uma lei processual de 1990, para dizer que os embargos infringentes continuavam válidos no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do judiciário brasileiro. E aí passa praticamente o tempo todo defendendo o direito do acusado no processo penal. O direito do acusado, o direito do acusado, o direito do acusado. A letra do regimento. E afirmando em várias passagens que não compete ao Supremo legislar em matéria processual. Que o Supremo não pode se superpor ao Poder Legislativo. Que o Poder Legislativo deveria ter modificado todo o regimento, se assim desejasse, e tinha o poder de fazê-lo. E, no entanto, no julgamento do caso dos bebês anencéfalos, e, no entanto, no julgamento do caso do reconhecimento das chamadas uniões civis homossexuais, o Supremo não só legislou o que não lhe compete pela Constituição do Brasil, não só atropelou o Poder Legislativo, o que não pode fazer de acordo com a Constituição da República do Brasil, como reescreveu o artigo 226 do capítulo da família da Constituição da República, além de fazer tábula rasa daquilo que é declarado no artigo 5º
caput da Constituição da República, o mais importante de toda a Constituição, porque é a base dos direitos e garantias individuais. Quantas vezes nós ouvimos o ministro Celso de Mello, no seu voto ontem, falar dos direitos e garantias individuais, assegurados ao acusado, o réu, a sociedade nunca, a sociedade jamais, nem é levado em cogitação. A verdade é que o processo penal objetiva impor uma sanção a uma pessoa acusada de crime, porém, com as garantias oferecidas pela Constituição, ou seja, as garantias do contraditório e da ampla defesa. Isso é o processo penal. O processo penal não visa apenas a assegurar os direitos do acusado. O processo penal é o modo formal pelo qual o Estado tenta imputar uma responsabilidade penal a alguém, mas ao mesmo tempo assegura-lhe os direitos de defesa. Isso é que é o processo penal. Conceito que foi subvertido ontem no voto do ministro Celso de Mello, para promover a revolução cultural, para ser o agente da revolução cultural, para ser o elemento ativista do poder, sobrepujando e atropelando o poder legislativo. Aí o Supremo vota do jeito que quer, cria a lei, legisla e reescreve a Constituição. Mas para oferecer à sociedade brasileira uma resposta necessária aos fascínoras mensaleiros que já tinham sido condenados pelo próprio Supremo, não. E vai se arrastar. E podem ter certeza que se no meio desse caminho surgirem outras iniciativas, e surgirão, dos elementos ativistas, daqueles que têm o poder da minoria. O ministro Celso de Mello falou que o Supremo não pode se curvar à voz das ruas, da maioria, à voz da massa, mas se curva à pressão da minoria gay, por exemplo. Podem ter certeza que, em termos disso, se houver mais iniciativas da Revolução Cultural, elas serão devidamente acolhidas por esse mesmo Supremo Tribunal Federal, especialmente com a composição recentemente obtida pela Suprema Corte, infelizmente. Mas nós vamos continuar com a nossa luta. E nós vamos continuar com a nossa luta, porque a nossa luta é pela sacralidade e pela inviolabilidade do direito à vida humana desde a fecundação. Por quê? Porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.